Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Essa videoaula a gente tem o objetivo de trabalhar com resources, certo? Antes de começar, pessoal, eu recomendo que, caso você não tenha visto a aula de container, eu recomendo que você assista previamente ela, pois a gente já vai precisar trabalhar com container junto com resource, certo? Então é essencial que você já tenha conhecimento sobre como trabalhar com container, beleza? O que eu vou fazer então aqui, pessoal? Eu estou começando um arquivo novo novamente, Windows VCL Form. Ele já me deu a estrutura aqui, certo? E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou já mudar a caption. Nosso primeiro exe Excel Delphi, certo? Eu vou colocar um container aqui. O nome dele ficou então como Ole Container 1, certo? Pessoal, não confundir caption com name, certo? Quando a gente vai fazer a programação, a gente precisa desse nome aqui e não do que é a caption dele, beleza? São coisas distintas. Por exemplo, o nosso form aqui, ele tem de caption isso que está aparecendo aqui, porém, a name dele é form 1, beleza? Então, se a gente fosse fazer alguma programação em relação ao nosso form, seria nomeando o form 1, beleza? Eu vou colocar aqui também no Ole Container para ele ficar ao cliente, certo? Ou seja, ele ficar do tamanho em tela cheia, beleza? Pessoal, antes até de começar também, é uma prática que eu prefiro de sempre já salvar os nossos arquivos, tá? Eu vou criar aqui no meu computador mesmo em documentos uma pasta com o nome de arquivo Delphi Excel, certo? Esse vai ser o nome da nossa pasta e dentro da nossa pasta eu salvarei o projeto, tá? Eu estou salvando a Unity primeiro e agora eu vou salvar o projeto. O nome do nosso projeto vai ser exe Excel, tá? Então o projeto vai ficar assim, exe Excel .exe, quando for executar, beleza? Então olha só, ficou aqui, exe Excel, certo? Ele está em documentos. Antes até, pessoal, eu vou lá em documentos já, e o meu arquivo que eu vou usar de teste é esse cara aqui, ó, grade curso, tá? Um arquivo meu, que eu estou preparando um novo curso, e eu vou colocar ele aqui na raiz do meu projeto, tá? Apenas para facilitar, certo? Ele está como um arquivo XLSM, certo? Mesmo não tendo nenhuma macro, ele está como XLSM, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou voltar para o Delphi e a gente vai começar a falar sobre os resources. Resources são arquivos que serão contidos dentro do exe, tá? Ele não precisa estar na mesma raiz para levar junto, ele vai ficar dentro, ou seja, seria como se ele fosse um arquivo no WinRAR e ele está compactado dentro do meu exe, tá? Então, o nosso arquivo do Excel, digamos assim, ele ficaria compactado dentro do exe e a gente faria apenas a extração no momento de usar e depois ficaria trabalhando com ele em memória, tá? Esse é o nosso objetivo dessa aula, fazer exatamente isso, ter um arquivo dentro do exe e ele abra aqui no nosso container, como a gente já viu na aula anterior, beleza? Então o que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa, eu virei aqui em projeto, e aqui em projeto eu tenho essa opção aqui, ó, Resources e Images. Aqui, pessoal, eu vou adicionar os meus resources e imagens, que uma imagem também pode ser um resource. Eu posso anexar dentro do meu exe as imagens sem problema nenhum, tá? Eu vou clicar em adicionar e aqui tem uma particularidade que vocês têm que tomar cuidado, tá? Eu, por exemplo, já teve vezes que eu fiquei por muito tempo procurando um arquivo e não achava. Por padrão, os resources, eles ficam formatos de imagem, certo? Então, aqui no nosso OpenDialog,
vocês colocam para qualquer arquivo, N-File. Aí ele vai aparecer o nosso objeto aqui, beleza? Então, o nosso objeto apareceu, eu vou anexá-lo, eu vou dar um OK, e note que agora ele está aqui na nossa estrutura, certo? Junto com a nossa unit, junto com o nosso form, ele anexou-se ao projeto, tá? Ele virou uma dependência do exe Excel, beleza? Bom, o nosso objetivo agora, pessoal, é codificar isso, certo? Por enquanto, o nosso projeto está assim. Ao abrir, não está acontecendo nada, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar para que toda vez que o meu projeto seja criado, ele faça algumas ações para ele extrair esse arquivo e levar para o container, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, no form, no evento de criação, onCreate, aqui está o evento, ou seja, sempre que ele abrir, tá? Eu vou dar 2 cliques e eu começarei a minha programação, tá? A primeira coisa que eu vou precisar, pessoal, aqui, antes do começar, do begin, eu vou precisar fazer algumas declarações de variáveis para trabalhar com esses objetos, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, var, e eu farei 3 declarações. Eu vou precisar de um file string, de um resource string e de uma string, tá? Então, eu vou declarar, para ficar mais fácil, fs, vai ser a minha primeira variável, que vai ser um file string, ou seja, um arquivo de string, certo? Depois eu vou precisar de um rs, que é o nome da minha variável. Eu estou escolhendo, aqui vocês podem escolher o nome que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu estou só colocando aqui uma prática para ficar mais fácil de identificar daqui a pouco, que é a abreviação de resource string, tá? De resource string, certo? E eu precisarei também de um Szinho, que é a abreviação de string. Eu vou precisar de uma string daqui a pouco, uma variável de string, certo? Então, o que eu vou fazer com esses caras aqui, pessoal? Para fazer todo o relacionamento, eu preciso fazer essas declarações para um entender o que é o outro, o nosso código ficar mais limpo, tá? Então, eu vou vir aqui para begin e eu vou começar, tá? A primeira coisa, eu vou atribuir um valor para o meu resource, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, meu resource vai ser igual, estou atribuindo o valor, o Delphi, lembrando que é 2 pontos igual para atribuir um valor, eu vou fazer eu vou colocar esse objeto então aqui. Mas antes eu queria que vocês notassem o seguinte, ó. Na hora que eu tô com esse objeto selecionado aqui, ele tem algumas informações. Ele tem o nome do meu arquivo e 2 coisas importantes, tá? O tipo de resource e a identificação do resource. Eu vou precisar dessas 2 informações aqui para identificar, fazer a criação do meu resource, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, resource string ponto create, eu estou criando ele, certo? Vou instanciá-lo, certo? H-instance, vírgula, e eu vou agora, depois da vírgula, colocar qual é o meu objeto. O meu objeto é o resource1, entre aspas, resource underline 1, certo? O nome tá ok, escrevi certinho, fecho aspas. E depois eu vou colocar o tipo desse meu resource, que é um rc data. Eu vou colocar assim, ó, rt underline rc data, beleza? Agora, pessoal, eu preciso fazer as ligações para que essa resource seja transformado num arquivo provisório, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa string que eu declarei aqui, eu vou colocar o caminho e o nome do arquivo que eu quero para ser o nosso arquivo provisório, tá? Eu vou colocar S é igual a... Eu vou salvar ele provisoriamente exatamente aonde está o meu exe. Então, para eu saber onde está o meu exe, como de computador para computador o usuário pode mudar, alterar isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar esse extract file
certo? Abro parênteses e eu falo aonde está o meu arquivo, o meu application.exename, certo? Então aqui ele já está referenciando exatamente a pasta que o meu exe está trabalhando, beleza? Eu posso salvar em outros lugares também, fica até mais interessante vocês colocarem esse arquivo provisório em um lugar mais seguro, tá? Um lugar mais escondido, tá? Ele vai ser um arquivo bem provisório que vai ser criado e deletado em frações de segundos, tá? Mas mesmo assim, se vocês conseguirem esconder ele em um outro lugar diferente, é melhor ainda, tá? No C2 pontos. O C2 pontos vazio eu não recomendo, porque precisa de permissão de gravação, tá? Então pode dar problema. Então de repente vocês podem criar uma subpasta dentro do C2 pontos que não precisa, ou utilizar alguma pasta do Windows e por aí vai, certo? O nosso caso aqui então, a gente vai trabalhar com o arquivo mesmo, com o lugar que está o arquivo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó, mais o nome do arquivo provisório que eu quero. Eu vou colocar ele como file.xlsm, certo? Eu posso colocar o nome que eu quiser, não precisa ter nada a ver com esse nome, só que eu preciso respeitar a extensão dele, beleza? Somente isso que é necessário, tá? Mas aqui vocês poderiam colocar um nome diferente, o que vocês quiserem aí, não tem problema, beleza? Então, ó, eu já criei o meu resource, eu já nomeei ele, como que vai ser o nome desse arquivo que vai criar, mas o arquivo em si ainda não está criado, pessoal. Eu preciso utilizar o meu file stream para criar esse arquivo, certo? Então eu vou fazer o seguinte para criar. fs é igual a tfile string.create, certo? Aí eu vou colocar o nome do arquivo em cima de qual arquivo que vai ser, que é o arquivo S, que eu acabei de nomear ali em cima, vírgula fmcreate, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou relacionar esse arquivo que criou agora ao meu resource. Então eu vou colocar rs.save para string, save to string, certo? E o nome do meu fs, beleza? Que é o meu file string que eu acabei de criar. Eu não preciso mais do meu file string, ele já cumpriu o objetivo dele, que era criar e passar para o meu resource. Ele já cumpriu o seu objetivo, então eu vou fazer o seguinte com ele, eu vou liberar ele da memória, fs.free. Ok? Agora que eu já tenho um arquivo, que eu já tenho o resource, eu vou fazer a vinculação para o meu container, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte, ole container 1 ponto create object from file, certo? Essa opção aqui, ó, from file, certo? Ele vai ser o S, que é o nosso arquivo, e eu vou colocar false. Depois eu vou colocar ainda do ole container 1 ponto do verb, essa opção aqui, ó, certo? E aqui entre parênteses, of show, beleza? Agora, pessoal, ele já vai ter aberto o meu arquivo. Então eu não preciso mais desse arquivo, ele já está na memória RAM do computador do usuário. Então eu vou fazer para deletar o arquivo, certo? Eu vou fazer o seguinte, se file exists, ou seja, se o arquivo existir, o arquivo S, então começa, ele vai deletar o arquivo, delete file, o arquivo S, beleza? Ponto e vírgula. A gente vai salvar, a gente vai apertar o play e o arquivo vai abrir aqui dentro, beleza? Agora ele já está funcional e note que, eu vou abrir aqui na pasta para vocês verem, está em documentos, aqui, arquivo delphi.exe, note que na estrutura da minha pasta não tem nada além do exe, beleza?
Bom, pessoal, então esse é um método para a gente trabalhar com arquivos do Excel dentro do nosso Delphi, beleza? Espero que vocês tenham gostado então. Estou aguardando vocês na próxima videoaula. Até já já!